Dando continuidade ao nosso estudo sobre as auxinas, nessa videoaula nós vamos estudar a participação das auxinas nos movimentos das plantas, nos tropismos. Mais especificamente no fototropismo, em que é o efeito da luz direcionando o movimento das plantas, e o gravitropismo, é que é o efeito da gravidade direcionando o movimento das plantas. Primeiro vamos estudar a parte de fototropismo. E aqui do lado esquerdo nós estamos vendo a publicação do trabalho de Darwin no livro chamado The Power of Movement in Plants. Ele estudou o fototropismo sem saber que ele estava estudando fototropismo, como nós mostramos na descoberta das auxinas pela ciência. E que nós temos uma foto ilustrando o crescimento de coleópteros em direção à luz. Então o conceito de fototropismo é esse, é o crescimento em direção à luz. Nós já mostramos esse slide para vocês, mostrando o trabalho de Darwin, que está relacionado com os primeiros experimentos envolvendo o fototropismo nas plantas. Existem dois tipos de fototropismo. O fototropismo positivo, em que o movimento se dá no sentido da luz. Existe o fototropismo negativo, em que o movimento se dá em sentido oposto à luz. Ou seja, se eu tenho fototropismo, eu posso estar estimulando aquela parte da planta a crescer mas no sentido da luz, fototropismo positivo, mas se o crescimento acontecer em sentido oposto à presença da luz, eu tenho fototropismo negativo. Nós vamos focar basicamente no fototropismo positivo nessa videoaula. Para que haja um crescimento em direção à luz, como está mostrado nesse esquema aqui do lado esquerdo, então nós temos incidência de luz lateral, a luz está incidida nesse sentido. Para que haja curvatura, se a gente olhar numa escala micro, eu tenho que ter crescimento diferenciado entre os lados daquela parte da planta. Ou seja, a parte exposta à luz, eu tenho que ter células que estão crescendo menos, enquanto que a parte oposta à luz, a parte que está na sombra, as células vão se alongar mais. E se elas se alongam mais no lado oposto, acaba como consequência fazendo com que ele vire em direção à luz. Se eu faço a luz incidir do lado oposto, tudo vai acontecer de forma invertida, e ao invés do coleóptero virar para o lado esquerdo, ele vai virar para o lado direito. Porque o lado contrário à luz vai se alongar mais e o lado exposto à luz vai se alongar menos. É o que está mostrado nesse esquema. E quando a luz está incidindo dessa forma, de cima para baixo, a concentração de auxinas acontece de forma uniforme, distribuída no ápice. Mas à medida que o Sol vai se inclinando, as auxinas começam a migrar em sentido oposto à luz. E essa migração em sentido oposto à luz faz com que haja uma maior concentração de auxina do lado oposto à luz. E essa maior concentração de auxina no lado oposto à luz faz com que esse lado se alongue mais do que o lado que está incidindo a luz. Portanto, ela faz a curvatura em direção à luz. Então existe um transporte lateral de auxinas para o lado sombreado, induzindo maior crescimento deste lado sombreado, comparado com o lado que está iluminado diretamente pela luz incidente. E aqui está um experimento feito com arabidopsis. Arabidopsis transgênicas, que elas têm a presença do gene chamado GUS. Nós não vamos entrar em detalhe, porque foge ao escopo da disciplina falar de biologia molecular, transformação de plantas, mas existe um gene marcador, que em presença de um determinado substrato, ele confere uma coloração azulada. Então as plantas transgênicas de Arabidopsis que têm o gene GUS, elas em presença desse determinado substrato, chamado Cis-Gluc, vai degradar e vai dar um composto que vai dar essa coloração azulada, como está mostrado no desenho do lado direito. Então eles fizeram plantas transgênicas em que agora esse gene GUS estava vinculado, quando era produzido, ele era acoplado às auxinas. O que eles verificaram? Quando havia incidência de cima para baixo de luz, havia uma distribuição uniforme de auxina ao longo do corpo da planta. Porém, quando havia uma incidência lateral de luz, havia um fototropismo positivo. Então a planta migrava, girava em direção à luz. E quando se olhava no macro, nós podemos ver nitidamente, do lado direito inferior, que existe uma coloração azul mais intensa do lado oposto à luz incidente. Então as auxinas migraram para esse lado. Então houve um transporte lateral de auxinas, fazendo com que a concentração de auxina desse lado oposto, no lado sombreado, ficasse maior. E isso fez com que as células se alongassem mais e, consequentemente, ela vira em direção à luz. É assim que funciona o fototropismo positivo nas plantas. E o que é o gravitropismo? Gravitropismo é o crescimento
em direção à gravidade. Ou seja, a gravidade puxa em direção ao centro da Terra. Então, a força que vem de cima puxando para baixo. E o que eles verificavam? Que a coifa, essa estrutura que protege o meristema apical radicular, lembrando que o meristema apical radicular ele é subterminal, por quê? Porque tem a coifa que o protege. Essa coifa está responsável por várias coisas. Ela está responsável por proteção do meristema apical radicular, ela está responsável por manter o meristema apical radicular umedecido, mas não apenas isso. É justamente a coifa que é responsável pela percepção da gravidade. E isso está relacionado com uma estrutura chamada de estatólitos, que são, na verdade, amiloplastos bastante densos. Vamos entender isso aqui agora. Nesse primeiro experimento A, nessa parte superior do lado esquerdo, nós temos uma raiz e a coifa presente nela. Quando nós retiramos a coifa, ela não está mais presente, a raiz continua crescendo porque ela está colocada na posição vertical. Porém, se eu agora pego a coifa e tiro a metade inferior dela e mantenho ela na posição vertical, o que acontece? A ponta da raiz começa a girar nesse sentido. Ela começa a crescer e se direcionar mais lateralmente. Por que isso está acontecendo? Porque as células do lado oposto estão crescendo mais do que as células que estão do lado onde a coifa está. Ou seja, alguma coisa está acontecendo aqui em termos de redistribuição. Por outro lado, se eu pego uma plântula e coloco ela na posição horizontal, ela está nessa posição horizontal, e eu deixo a coifa presente, a coifa vai perceber a gravidade e faz com que a raiz migre para baixo. Porém, se eu tiro a coifa fora, eu elimino a coifa, não está mais presente, e deixo a planta na posição horizontal, ela perde a capacidade de perceber a gravidade. Ela continua crescendo nesse sentido, como se a gravidade nem existisse. Então a coifa é a responsável pela percepção da gravidade pelas plantas. E o que está acontecendo nesse caso é que tem a presença de estruturas chamadas de estatólitos. O que são esses estatólitos? Alguma coisa tem que estar acontecendo na coifa que perceba a gravidade. Alguma coisa que sofra a influência da gravidade. Então eles identificaram a presença dessas estruturas chamadas de estatólitos. Estatólitos são esses pontinhos pretos marcados aqui, que ampliados estão mostrados aqui no canto de baixo. São, na verdade, amiloplastos muito densos. E o que acontece? Quando a plântula está crescendo na posição vertical, esses estatólitos estão localizados na base aqui das células da coifa e, portanto, eles estão envolvidos com um direcionamento do crescimento. Porém, quando eu coloco as minhas raízes agora na posição horizontal, esses estatólitos vão sentir o efeito da gravidade e eles vão migrar para essa parte de baixo das células, na coifa. Isso vai fazer com que haja uma maior pressão nessa parte basal. Assim que a coifa percebe o que está em cima e o que está embaixo. E manda esse sinal para a planta. E que sinal é esse? Auxinas. Nesse esquema está mostrado o transporte de auxina. Aqui eu tenho uma orientação vertical da minha planta. Então as auxinas vêm descendo, na raiz ele é acróptero. Quando chega na coifa, essa auxina entra e aqui nós temos os estatólitos. Esses estatólitos, eles pressionam essa parte de baixo e eles que vão, na verdade, favorecer o funcionamento das proteínas PIN, os transportadores PIN, que vão fazer com que haja uma redistribuição agora dessa auxina, fazendo com que ela agora possa ser redistribuída lateralmente no ápice radicular. Porém, quando eu tenho uma orientação horizontal da minha raiz, aqui as auxinas continuam sendo transportadas de forma polar, acróptero no sistema radicular. Quando ela chega na coifa, os estatólitos agora eles migraram para a parte de baixo. E ao migrarem para a parte de baixo, eles pressionam as proteínas PIN e essas proteínas PIN agora funcionam melhor do lado que está embaixo pressionado do que do lado que está em cima. Então há uma maior liberação de auxina nessa parte de baixo comparado com a parte de cima. Então o que vai acontecer? Na parte inferior da minha radícula, eu vou ter uma concentração muito mais alta de auxina do que na minha parte superior. E essa maior concentração de auxina na parte inferior, o que ele faz? Ele inibe
o crescimento das células aqui. Ele inibe o alongamento celular. Lembre-se que todos os hormônios têm um comportamento sigmoidal, que à medida que vai aumentando a concentração, o efeito aumenta até atingir um ótimo, e depois, à medida que aumenta a concentração, ele diminui o efeito, ele passa a ser inibitório. Neste caso aqui, essa elevadíssima concentração de auxinas aqui embaixo é inibitório para o alongamento, enquanto que essa baixa concentração de auxina aqui em cima, ela é estimulatória para o alongamento. Então a raiz, crescendo mais nessa parte de cima do que na parte de baixo, ela vai migrar para baixo. É assim que as raízes crescem no sentido da gravidade. Aqui está mostrando uma plântula crescendo na posição horizontal. As raízes vão apresentar um gravitropismo positivo, vai crescer para baixo. Elas vão migrar para baixo, em função da resposta do alongamento influenciado pelas auxinas. Enquanto que a parte aérea, ela tem um gravitropismo negativo. Ela vai em sentido contrário do que está acontecendo no sistema radicular. A grande maior parte, 99,999% das plantas tem sistemas radiculares apresentando gravitropismo positivo, exceto os pneumatóforos que estão presentes nas regiões de mangues. Esses pneumatóforos são as únicas raízes da qual eu tenho conhecimento que apresentam gravitropismo negativo. Todas as outras raízes apresentam gravitropismo positivo. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!